Bom dia, paz e graça a todos. Tiveram uma boa noite de descanso? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, porque Deus permitiu mais um dia que a gente estivesse na sua presença. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ajoelhar para mais uma oração? Santo, santo, santo eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Muito obrigado, Deus, que o Senhor permitiu estarmos aqui na sua presença. Ó Deus, que o seu nome seja glorificado, tanto aqui na terra como no céu. E ajuda-nos, Senhor, a crescer em santificação para honrar e glorificar seu santo nome. Abençoe todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Último dia do nosso congresso. Alguns já estão meio saudosistas, né? Puxa, já está terminando. Alguns já foram embora. Mas nós estamos aqui para dar a última mensagem, né? Lembrando que tem mais duas, né? Tem a irmã Célia, tem o irmão Kleber ainda. Temos então 3 mensagens. Meu nome é Alexandre Dantas, para aqueles que não conhecem. E nós vamos falar de um tema hoje bem interessante, que é a santificação da noiva. Nós estamos com o tema, né? O tema central, eis o noivo, a noiva está preparada. Então hoje a santidade da noiva. Eu passei essa meditação para os alunos e eu achei bem interessante. Eu tinha outra mensagem preparada para o congresso. E aí eu senti o desejo, a mesma meditação que eu passei para os alunos, passar para os irmãos também. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Na minha Bíblia está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. Então tem muitas coisas, irmãos, que a gente pede para Deus. A gente pede um carro, uma casa, quem é solteiro para que possa casar, mas muitas vezes não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Mas uma coisa que é da vontade de Deus é a nossa santificação. Isso nós podemos pedir com confiança que Ele vai dar. Ele não vai assim, espere um pouco, não vou dar. Não, isso Ele vai dar, a nossa santificação. Então devemos pedir para Deus. Santificação, esta é a vontade de Deus, glórias a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23, está na mesma, só um capítulo para frente, 5, 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus é a vontade de Deus, a nossa santificação. E dá uma olhada nesse texto, irmãos. Esse texto daqui, na Nova Teologia, dá um carimbo nela, que ela está fora. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Irmãos, não deixe vos enganar. Mas no grego tudo não é tudo. Aquilo que Deus falou é isso mesmo que Ele quis dizer. Aquilo que Deus falou é isso mesmo que Ele quis dizer. Vos santifique em tudo. E aí completa aqui, ó. Todo o vosso espírito, alma, corpo, então todo o ser humano, todo, mente, o espiritual, o corpo, santificado, sejam plenamente, o que é plenamente, irmãos? Completamente, conservado, irrepreensível, na vinda, para a vinda. Então é antes de Jesus voltar, nós devemos estar irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, o texto está dizendo isso mesmo, é isso que Deus quis dizer. Não, para a vinda, isso, para a vinda, não é na vinda.
É bem interessante, essa Bíblia aqui é João Ferreira de Almeida, ACF. Para a vinda também, King James, louvado seja Deus. Então, irmãos, sejam plenamente conservados em tudo, tudo. Hebreus 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Nós estamos no tema, a santificação da noiva. A noiva precisa estar santificada. E ela vai estar, vai ter um povo. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. A fé de Jesus. Vai ter um povo. João viu um povo que estavam guardando completamente, inteiramente os 10 mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A fé que Jesus teve quando ele esteve aqui na terra. João viu um povo. E esse povo é nós. Amém? Glórias a Deus, pela fé. Então, Hebreus 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ninguém vai ver o Senhor, ou seja, vai ser salvo sem a santificação. E a santificação é viver toda a luz que ela tem. Toda a mensagem que você ouviu, ardeu o seu coração que você leu, Senhor, me ajuda a viver toda essa luz. E Deus vai dar poder para que a gente possa viver, em nome de Jesus. 2 Timóteo 2, verso 19. 2 Timóteo, verso 2, verso 19 e 21. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 19 ao 21. Diz assim, na minha Bíblia diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade, a parte do pecado. Todos aqueles que professam o nome do Senhor, está escrito. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então Deus nos santifica, irmão, sabe para quê? Para ser um vaso de honra, preparado para toda boa obra, para trabalhar para o Senhor. Não é de qualquer jeito, Deus não vai usar as pessoas de qualquer jeito. Pessoas santificadas, porque elas vão falar, mas principalmente no viver. Irmãos, as pessoas estão cansadas do falatório, muita falação, cristão. Olha, um monte de cristão aí, mas são cheios de corrupções. Elas querem ver um cristianismo genuíno, as pessoas no mundo. Por isso que o alto clamor, a chuva serôdia desce e dá o alto clamor, elas vão ver essas pessoas, elas pegarão nas orlas das nossas roupas, e elas dirão assim: eu irei com vocês, porque eu sei que o Senhor está com vocês. Porque são pessoas que estão vivendo o que fala, e vai ter um povo, irmãos, vamos colocar nesse povo. Vai ter um povo que vai viver. João 17, 17. Santifica na verdade, a tua palavra é a... Então, irmãos, nós somos santificados por quê, irmãos? Por meio da palavra. Esse congresso está falando sobre isso, bastante sobre isso, né? Pela palavra, irmãos. Quando a gente não tem comunhão com Deus na primeira hora do dia, não ora ao Senhor, não estuda a palavra de Deus, aí não há santificação, irmãos. Quando a gente ora, levanta de manhã e, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, sai correndo para o trabalho, para as nossas atividades, irmãos, nós nunca vamos chegar na santificação. Temos que gastar um tempo com Deus, na primeira hora do dia, irmãos. Se esperar, não, lá para o meio-dia, não vai conseguir, irmãos. Tem que ser na primeira hora do dia. Se você sai 5 horas para o trabalho, acorda 4 horas da manhã, 1 hora, eu vou tirar das 4 às 5. Estudando a palavra de Deus e orar, em oração com o Senhor. Devemos fazer isso, irmãos, em nome de Jesus. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra. Então a palavra de Deus faz o que, irmãos? Nos santifica e nos lava completamente, porque a palavra de Deus é Jesus. Ele é o verbo,
Essa é a palavra de Deus, irmãos. Vocês lembram daquele homem, aquele soldado romano, que Jesus o elogiou? Nunca vi tão fé aqui em Israel como eu vi nesse homem. O homem falou assim: Jesus, tem como curar o meu servo? Não, eu vou até a sua casa. Não, não precisa, Jesus, porque eu tenho autoridade. Eu falo para um homem ir lá, ele vai. Se ele faz aquilo, ele faz. Então, se o Senhor disser uma palavra, eu sei que meu servo é curado. Jesus ficou impressionado, irmãos. Falou, essa é a verdadeira fé. Ele creu na palavra de Jesus. Então, devemos crer, irmãos, plenamente nessa palavra. Cuidado com a nova teologia, irmãos. Não, Deus não está querendo dizer isso aí. Ah, irmão, acho que não fez exegese. Irmão, pula fora disso, irmãos. A palavra de Deus, irmão, deu a Bíblia Sagrada. E Ele deu um comentário, o espírito de profecia. Exegese, irmão. Exegese, eles vão falar a interpretação do texto, que esse texto não quis dizer assim, ó, para santificar, purificando, lavagem pela santificação. Não, não quer dizer isso, irmãos. Plenamente conservados até na volta de Jesus. Não, não quer dizer isso. Na volta de Jesus ele vai transformar. Eles mudam a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, Jesus. Eles falam, não, no grego não é isso, é genésio. Não quer dizer isso. Irmão, cuidado, viu? Com essas distorções dessa nova teologia que muda as coisas. Não, não. Deus falou, é isso mesmo que Ele quis dizer. Atos 26, 18. Muito cuidado, irmãos. Atos 26, 18. Irmão, a teologia é boa, mas sendo usado, como o pastor está usando aqui, Bíblia, Espírito e profecia. Tudo tem que passar nesse funil, tudo, irmãos. Pensadores, teólogos, doutores, tudo o que eles falarem tem que passar nesse funil, Bíblia e o Espírito e profecia. Não assim diz o Senhor. Se estiver indo contra, rejeita. Se tem um claro assim do Senhor, mas um doutor fala A, não é A não, é o B. Porque a palavra de Deus diz que é o B. Não importa, irmãos. Atos 26, 18. Para lhe abrir-lhes os olhos das trevas e converter-lhes a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a santificação é pela fé, irmãos. É pela fé. Quando a gente olha para nós, olha para a igreja, olha para o irmão, não tem jeito. Como é que os 144 mil vão ver uma vida irrepreensível? Nós olha para nós e olha assim, não tem como. Eu já vi muitas pessoas, não sei se vocês ouviram, eles, quando combatem uma mensagem, vitória sobre o pecado, dizem assim, irmãos, mostra para mim, eu nunca vi alguém vivendo sem pecar, você já viu? Aí automaticamente você vai dizer, não, nunca vi. Você está vivendo sem pecar? Aí eu falo, não estou vivendo. Então, irmão, como crer numa mensagem dessa? Então as pessoas querem ver como os fariseus. Jesus, mostra-nos um milagre. Aí nós vamos crer em você. Você é o Messias? Desça da cruz. Então eles querem ver um sinal. E Jesus não vai dar um sinal para essa geração corrupta. O povo vai viver plenamente conservado, irrepreensível. Mas eles não vão dizer, eu estou sem pecado. Nunca vão dizer. Aqueles que vão viver assim, eles vão até estar desconfiados de si mesmo. Senhor, há algum pecado em mim? Sonda meu coração, Senhor. Será? Eles vão estar desconfiados de si. Essas pessoas vão estar santificadas e elas vão ser perseguidas, porque aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguições. Eles vão estar sentadinhos no seu banco da igreja, quando a chuva serôdia cair, um não vai receber, o outro vai receber, e esse que receber vai ser perseguido terrivelmente, irmãos. Perseguido. Vão ser chamados de fanáticos, perfeccionistas, de tudo quanto é nome. Assim como aconteceu com Jesus, acontecerá com o povo da última geração. Jesus, só por ele viver, ele foi grandemente perseguido. E quando Jesus curava, eles diziam, você cura, a gente viu, mas é pelo poder do demônio. Misericórdia, irmãos, que possamos estar do lado do Senhor. Hebreus 13, verso 12. Hebreus 13, verso 12.
Está escrito assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Olha que interessante, irmãos. Jesus não só morreu para nos dar o perdão, mas para a santificação também. Aqui, ó, pelo seu sangue, santificar o povo. Deus espera um povo zeloso e vai ter um povo zeloso. Quando o caráter de Deus, Jesus, estiver plenamente no seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Então não é evento, irmãos. Quando o Papa, olha lá, ele foi para lá, foi para cá. Não é esse o sinal. O sinal é quando a igreja estiver santificada, aí o diabo, para tentar deter o povo, ele levanta com a perseguição, mas não tem mais jeito. Aí, irmãos, o povo vai pregar plenamente, com os pulmões abertos, pregando com a voz bem audível, todo mundo vai reconhecer. Milhares se converterão em um só dia. Ô glória, irmãos. Então vamos santificar, a noiva precisa santificar. Justiça pela fé aconteceu com aquela mulher, em João capítulo 8. Você lembra daquela mulher? Pega em adultério? Ela adulterou, irmãos. Ela cometeu um adultério. E aí jogaram nos pés de Jesus. Olha, o que a gente faz aí, Jesus? Eles fizeram uma tramóia. Se você lê o Desejado de Todas as Ações, eles fizeram com que aquela mulher caísse, para depois, joga nos pés de Jesus. Se Jesus falasse assim, não, ela não precisa ser apredejada. Você está indo contra a lei de Moisés, porque pegou em adultério. E se Jesus falasse assim, para ela, apedreja. Olha, vamos falar para os romanos que você está fazendo um juízo aqui. Então o que Jesus fala para ela? Olha, eu não te condeno. Vai, não peques mais, não cometa mais isso. Jesus não passou assim a mão na cabecinha nela, está tudo bem, pode ficar tranquila, eu te perdoo, sua vida passada foi apagada, mas agora vai que eu te dou poder, para você não pecar mais. E ela nunca mais cometeu aquilo, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma. Ô glória, irmãos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ô glória, irmãos. Deus é poderoso, irmãos. Há alguma coisa impossível para Deus? Nenhuma. Nada. Olha um texto, mensagem aos jovens, que a maioria conhece, página 35. Diz assim, ó, é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para ele. Então, duas coisas aqui, irmãos. Imputada a justiça. Deus imputa o perdão é o nosso passaporte para o céu. Recebemos o passaporte. Só que a gente tem que se adaptar para o céu. Quem já foi para outro país sabe muito bem disso, né? Tem que se adaptar a um país. Vai para um outro país, recebeu o passaporte, mas tem que fazer uma adaptação. Tem que saber a minoria, a menor coisa que acontece lá, detalhes que acontece lá. Um brasileiro chega no Japão, quer abraçar, cumprimentar, eles não gostam disso. Eles cumprimentam até assim, ó. Então, nos sermons, a gente tem que se adaptar, que é a santificação. Então, a gente recebe o perdão, é o passaporte, a adaptação para o céu é a santificação. Mensagem de saúde, a gente se adaptar o que vai comer lá. Nós não vamos comer carne. Os vestuários, irmãos, imagina os anjos se vestindo assim, semi-nu. Isso não vai acontecer. Então, nós temos que se adaptar no vestuário. Toda essa mensagem que a gente ouve cada dia é adaptação para o céu, irmãos. O que é santificação? A pergunta que fizeram para o irmão White. É entregar-se inteiramente, sem reservas, alma, corpo e espírito. Entregar todo o ser. Tem alguns que falam assim, irmãos, mas nós somos salvos pela soja. Carne não é ponto de salvação. Não é mesmo, irmão. Mas, você recebeu a mensagem. Olha, conservado inteiramente, alma, corpo e espírito. De Jesus, se eu falo, irmão, que eu aceitei Jesus e rejeito as verdades, eu não entrei na justificação. Eu não tive o novo nascimento. Se eu falo que Jesus está no meu coração, não, Deus só quer o coração. Quando Jesus habita em mim, no meu coração, na minha mente, eu estou aberto à palavra de Deus. O que o Senhor falar, eu quero colocar em prática, Senhor. Esses são os verdadeiros seguidores de Deus, irmãos. Estão abertos ao Senhor. Aqueles que rejeitam, não, isso não tem nada a ver, salvos pela soja, e combate a mensagem, irmãos, misericórdia.
O que é santificação? É entregar-se inteiramente, sem reservas, alma, corpo e espírito, a Deus, lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Saberem cumprir a vontade de Deus sem consideração para com o próprio eu e seu interesse. Ter mente espiritual pura, abnegada, santa, sem mancha nem mácula. Então, a verdadeira santificação, o que é, irmãos? É entregar totalmente o nosso ser a Deus. E não olhar nossos sentimentos. Eu gosto de comer isso, irmão. Chocolate, que gostoso. Eu quero comer isso. Mas o meu eu morre, não vou comer. O eu morre. Não é mais meu gosto. Aquela roupa, eu me sinto tão bem. Mas Deus fala, essa roupa não. Eu já ouvi, a roupa não. Essa roupa não, Alexandre. O que eu faço, irmão? Vou buscar meu sentimento, meu gosto? Não, o meu eu morre. Eu quero, mas eu não vou fazer, Senhor. Vou fazer o que o Senhor quer. Isso é a verdadeira santificação. Isso que é santificação, irmãos. O resto é evangelho, falso evangelho. É o falso evangelho. Cuidado com o falso evangelho, irmãos. Está sendo pregado isso no mundo e muitas vezes nas nossas igrejas. O falso evangelho. Nós vamos pecar até a volta de Jesus. Vai ter um povo pecando até a volta de Jesus, mas esses, irmãos, receberão as 7 últimas pragas. Esses vão dizer para o universo, para o mundo, que o diabo tem mais poder do que Jesus. Ele não conseguiu vencer na minha vida. Mas vai ter uma classe que vai mostrar para o universo inteiro que a lei de Deus é justa, vão estar guardando os 10 mandamentos, vão estar humildemente e vivendo uma vida sem intercessor, sem pecar. Está escrito, irmãos. Quer você queira ouvir, quer não. Está escrito isso. E Deus, pela fé, conforme aquele homem, aquele soldado, Senhor, a sua palavra tem poder. Se o Senhor disser, nós temos que viver assim, irmãos, com fé. Eu não estou vivendo, Senhor, me ajuda. Eu gosto daquilo que não presta. Fala para Jesus, viu? Eu gosto daquilo que não presta, mas eu vi que eu não posso fazer aquilo. Me ajuda, Senhor. Seja sincero com o Senhor. Fale para Jesus que você gosta. Irmão, Jesus se alegra com isso. Quando a gente conversa com Jesus, como fala com um amigo, Senhor Jesus, o Senhor falou que não pode fazer aquilo, mas eu gosto, me ajuda a não gostar. E Deus vai me transformar, irmãos. O que eu li esse texto está em Nossa Alta Vocação, página 210. Outro texto, a santificação bíblica. Bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem do sentimento seu critério. Eu gosto, irmão. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam que são santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Irmãos, eu estou me sentindo tão bem, tão feliz. Aí a gente pensa, estou santificada. Eu estou triste, eu estou fora de Deus, eu estou longe da presença de Deus. Isso não quer dizer nada, irmãos. Chorar, rir, vir aqui na frente, isso não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é, eu saí desse congresso, Senhor, me ajuda, eu vou crescer em santificação. Aí sim, aí os anjos aplaudem isso. Saí daqui com aquela mensagem do coração, Senhor, eu recebi um apelo, me ajuda a cumpri-lo, em nome de Jesus. E se esforçar, irmão, se esforçar para colocar em prática a palavra de Deus. Fé pela qual vivo, página 119. Parábolas de Jesus, página 360. Essa é a verdadeira santificação. E tem uma falsa. Esta é a verdadeira santificação, irmão. Presta atenção. Porque a santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos em obediência perfeita à vontade de Deus. Então, irmãos, aqueles que estão em santificação, eles se alegram, irmãos, por receber mensagem, ou mensagem dura, Senhor, me ajuda a colocar em prática. E eles ficam alegres, felizes, alegres nos deveres cotidianos, em obediência perfeita à vontade de Deus. Tem pessoas que ouvem essa palavra, perfeição, santidade, vitória sobre o pecado, fica range os dentes, não queremos ouvir isso. Misericórdia, irmão, se a gente está com esse sentimento, Senhor, expulso, o inimigo está em mim, fora Satanás. Porque, irmão, os cristãos se alegram com fazer a vontade de Deus. Os cristãos se alegram. Irmãos,
Presta atenção nesse texto. Esse texto é Review on the Herald, 1º de abril de 1902. É um texto que muitas vezes a gente nem gosta de ler, porque é um texto... Olha o que a irmã White diz. Será que, irmãos, a gente crê que a serva do Senhor é inspirada por Deus? Eu creio. Em nome de Jesus. Apocalipse 12, 17. Irou o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem são? Isso, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não é aqueles que, não, estou na igreja verdadeira e nós cremos em Ellen White. Mas se nunca leu, não crê. Se não gosta da palavra de Deus, não crê. E Apocalipse 19, 10, o que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Esse é o povo, irmãos, que vai ser perseguido terrivelmente. Está preparado? Sim, só no que eu venho. Pega como meditação. Olha esse texto, presta atenção nesse texto aqui, irmão. Vou ler bem devagar, ó. É o último texto que eu vou ler aqui, penúltimo. Cristo tomou todas as providências para a santificação da sua igreja. Tomou toda a providência. Foi dado poder, os anjos trabalhando. Irmão, você sabia que os anjos batem até as asas quando vem assim uma nuvem negra do diabo assim em cima da gente? Eles batem as asas e convidam outros anjos para espantar aquela nuvem terrível. Os anjos de Deus só vão vencer, irmão, se eu querer. Se eu querer ficar naquela nuvem escura das trevas, os anjos, é a ordem para eles saírem. E fala assim, deixai-os, estão entregues aos ídolos. Mas se eu lutar, como Jacó lutou com o anjo, os anjos vêm, abanam suas asas, espanta aquelas trevas e vem a luz. Está escrito, Cristo tomou providência para a santificação da sua igreja. Eu e você. Ele fez abundante provisão para que cada alma tenha tal graça e poder que seja mais do que vencedora na guerra contra o pecado. Irmãos, o que mais que vencedor? Ué, chegou uma pessoa em primeiro lugar, venceu, é o primeiro lugar, está no pódio. Mas, na luta contra o pecado, ele veio a este mundo, Jesus, ele viveu uma vida sem pecado, para quê? Olha o texto, irmão, olha que coisa linda. Para que no poder de Cristo, ele viveu uma vida sem pecado, e nós, para que no poder de Cristo, seu povo também possa viver vidas impecáveis. Está escrito, irmãos, tem que crer. Você não está vivendo, mas eu creio, Senhor, na tua palavra, eu me apodero da tua palavra, eu creio, a tua palavra tem poder. Isso é promessa habilitadora, irmãos. Seu povo também possa viver vidas impecáveis. Ele deseja que ele pratique os princípios da verdade e mostre ao mundo que a graça de Deus tem poder para santificar o coração. Irmãos, Deus falando, alguns vão dizer assim, irmão, isso é perfeccionismo. Então a irmã White era líder do perfeccionismo. E Deus principalmente. Porque é ele que inspirou. Irmãos, por isso que nos últimos dias irão anular os testemunhos. Está escrito, hein? Que o diabo, o último derradeiro engano de Satanás é anular os testemunhos. Por quê? Anula. Não, isso aí é meditação, foi para a época dela, deixa de canto. Aí eles usam a Bíblia como fizeram lá na Idade Média, que era só em latim, só alguns entendiam. Eu vou explicar para você. O texto que você leu na Bíblia não quer dizer isso. Não, quando fala Mateus 5,48, que a gente tem que estar santo, não quer dizer isso. Aí começam a falar, não, é o vaso, é não sei o quê. Não fala nada que as pessoas têm que ver santidade. Não, santidade não quer dizer isso, irmão. Santidade quer você, Deus colocou você num cargo, escolheu você para santo, separado. Irmãos, santidade, se é separação do quê? É do pecado, irmão. Como vai pegar um copo? Não, esse copo agora está separado para outra coisa. É só isso? Mas que coisa, irmãos. É separado do pecado, irmãos. Quando Deus falou, isso mesmo que ele quis dizer, irmãos. Se apegue com Bíblia, Espírito e Profecia, irmãos. Ora a Deus, busca o Senhor na primeira hora do dia. E me ajuda, Senhor, a andar o dia inteiro com a palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. E aqueles que vão viver uma vida santa, irmãos, eles não vão dizer,
Nunca vai sair da palavra deles, eu estou sem pecado. Nunca. E muitas vezes a maioria diz que está sem pecado. Um exemplo. Irmãos, quem está salvo, levanta a mão. Tem irmãos que estão vivendo em adultério, vivendo em tudo. Misericórdia, Deus, me ajuda. Vivendo em todo o pecado, levanta a mão e o pé. Quem está salvo, isso é dizer que está com a vida sem pecado. Os santos, irmãos, eles são humildes. Senhor, o Senhor sabe, eu não sei. O Senhor sabe. Meu Deus, me ajuda. Irmão, as pessoas que vão viver em santidade, eles serão humildes. Eles são o último a proclamar que estão vivendo em santidade. Serão últimos. O Deus que vai falar, como Jó, como falou para Jó, esse é meu servo, irrepreensível. Está vendo meu servo Jó? E vai viver uma classe, como Jó, irmãos, sendo perseguido, torturado de tudo quanto é maneira, pelo diabo. Mas vão ficar em pé, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou cantar o hino, mas a gente tem que despedir dos irmãos da internet. Porque o hino não pode ir para o YouTube, senão o YouTube faz o canal cair. Então eu vou fazer uma oração, mas não vamos embora não, que nós vamos terminar com uma mensagem musical. Santo, santo, eterno Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado pela tua palavra, pela essa liberdade religiosa que temos de pregar a tua palavra. Obrigado, Deus, por Jesus, o dom maior do céu. Obrigado porque o Senhor nos deu, não emprestou Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pelos seus santos anjos que nos guarda e livra de todo mal. Obrigado pela Bíblia e o Espírito de profecia, que é a tua palavra falada a nós hoje. Nos ajuda a confiar no Senhor. Nos ajuda, Deus, a andar nesses caminhos em santidade, crescendo em santificação. Lhe pedimos tudo isso, não que haja mérito em nós, porque somos pecadores terríveis, mas crendo pela fé, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.